Na hora que você já está com o corpo tranquilo, assentado, você pode trazer a sua atenção para a sua respiração. Aproveita esses minutos. A gente passa tantas horas do dia com a mente movimentada. É tão bom trazer um pouquinho de silêncio. E esse silêncio, ele segue o ritmo da respiração. Observa a sua respiração e deixa os pensamentos repousarem no silêncio. Se você quiser juntar as mãos na frente do peito, eu vou fazer alguns mantras. Você pode me acompanhar. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Baumaya Namaha. Om Buddhaya Namaha. Om Brihaspataya Namaha. Om Shukraya Namaha. Om Shanishcharaya Namaha. Om Rahuve Namaha. Om Ketave Namaha. Om. Ufa! Aê! Oi de novo, depois de um pouco de quietude, sempre melhor. Que bom ver tanta gente que eu não vejo há um tempo, dá vontade de ficar conversando com vocês, mas vou tentar manter o foco. E a gente está aqui hoje para fazer o nosso planejamento solar, porque hoje o Sol entrou em Peixes. E é uma época muito importante para a astrologia védica, porque antecede o período solar do Ano Novo Astrológico. E esse mês solar que antecede o Ano Novo Astrológico é a época, é dito que é a época que a Devi prepara os frutos para o próximo ciclo. É um mês de pré-produção, assim, tipo um mise en place cósmico, sabe? Quando a gente pica todas as coisinhas para fazer o almoço. É isso que está acontecendo agora com os frutos do próximo período. E é muito lindo a gente aproveitar essa energia para também preparar os nossos próximos ciclos, né? Para também preparar os nossos próximos passos e trazer um pouquinho mais de clareza para esses próximos passos, para os nossos objetivos. E é isso que a gente vai experimentar fazer hoje. Essa clareza também, né, se a gente fizer a lição de casa e fizer direito, esses exercícios durante esse mês que trazem clareza para os nossos objetivos, para, né, para esse horizonte, também podem trazer um pouco de estabilidade para a gente não se perder nesse próximo mês solar, que vai de hoje até meio de abril, porque nesse mês a gente tem 2 eclipses. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você está aqui. Então vamos lá, as principais datas do período. A gente começa na próxima, não na próxima segunda-feira, na outra, com a temporada de eclipses, abrindo a temporada de eclipses, um eclipse lunar, que acontece na segunda-feira, dia 25, no meio da madrugada ele começa. Então, o eclipse começa aqui no Brasil a 1h53 da manhã e acaba às 6h32. A gente vai fazer a meditação durante esse eclipse, nessa segunda-feira, 5h30. Tem toda uma programação no fim de semana anterior a isso, dia 23 e 24. Falo disso no final da conversa. Mas nesse dia a gente vai fazer uma meditação com mantras às 5h30 da manhã. E daí, do dia 1 de abril ao dia 25 de abril, a gente tem Mercúrio retrógrado, e é sempre um período favorável para a gente rever algumas coisas, mas daí também parece que algumas coisas estão mais andando para trás do que para frente, então
também pode ser um período em que as coisas ficam um pouco menos claras, ficam um pouco mais movimentadas, numa ordem que não é exatamente a ordem que a gente está acostumado. Então, e é sempre um trânsito bem relevante. No dia 8 de abril, a gente tem eclipse solar, que aqui no Brasil começa meio-dia e 42 e vai até às 17h52, ou seja, é um eclipse que vai ser visível aqui do Brasil. O eclipse lunar também vai ser visível. Aliás, esse eclipse lunar é visível de quase todo o planeta. E o eclipse solar também é visível daqui. O globo inteiro é afetado por um eclipse, mas quando ele é visível do lugar onde a gente está, essa influência tem a potência de ser ainda mais forte. E daí, do dia 10 de abril ao dia 12 de abril, a gente ainda tem mais um trânsito que esse sim é conturbado, né? Porque eclipse tem uma energia que não é a energia que a gente está acostumada a lidar todos os dias, mas é uma energia muito potente para a gente impulsionar algumas questões específicas. Vou falar mais sobre isso quando a gente vai mais perto do eclipse. Mercúrio retrógrado também não é uma energia que a gente está acostumado a lidar todos os dias, e daí pode parecer meio confusa, mas né, às vezes é problemática, às vezes não é. Agora, essa guerra planetária, os efeitos tendem a ser mais desafiadores, porque é uma guerra planetária entre Saturno e Marte. E Saturno e Marte são dois planetas que influenciam aspectos bem opostos da nossa personalidade. Marte é a nossa energia de resolver problema, de agir, de conquistar as coisas. E Saturno é uma energia de resiliência, de manutenção, de fazer o que precisa ser feito. Então, como eu falei isso essa semana na turma da formação, é um pé no freio e um pé no acelerador ao mesmo tempo. E isso tende a trazer frustração, é o resultado normalmente de uma conjunção tão próxima de... Guerra planetária significa isso, né? Um momento em que esses dois planetas estão ocupando o mesmo lugar a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra. Óbvio, né? Eles não estão ocupando o mesmo lugar no céu, porque senão eles bateriam um no outro e o nosso sistema solar provavelmente acabaria. Mas a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, eles estão ocupando o mesmo ponto. E isso é uma energia meio truncada, uma energia de frustração, onde ou a gente está tentando fazer coisas e não consegue, ou por nossa própria causa, por causa dos outros, ou as coisas estão mais lentas do que a gente gostaria que elas fossem, enfim. É uma energia que tem dá essa sensação de frustração. Então, quanto melhor organizada a gente tiver, quanto melhor preparada a gente estiver para esses trânsitos, melhor a gente vai passar por eles, né? Mais tranquilo tende a ser essa passagem. E hoje a gente teve o trânsito que é o motivo pelo qual a gente está aqui, que é a entrada do Sol em Peixes. Sempre, sempre, sempre cálculos siderais, tá, gente? Eu sei que tem muita gente nova aqui que ainda não estuda comigo, e deve estar pensando, uai, mas o Sol não vai entrar em Áries, o ano novo astrológico não é daqui a 5 dias? Não pela astrologia védica. E nem pela astronomia, né? Se você olhar para o céu, é que não dá para a gente ver a olho nu a constelação que está atrás do Sol, mas se você pudesse olhar para o céu, e hoje em dia a gente até pode com aplicativos, né, gente? Se a gente olhar para o céu, a gente vai ver que a constelação que está atrás do Sol agora é Peixes, bem, bem longe de Áries ainda, né? Então, a gente está aqui hoje para estudar um pouco sobre propósito, porque o Sol em Peixes oferece para a gente uma capacidade maior de conexão, porque Peixes é o signo da conexão, é o signo da intuição, da confiança, da entrega, da espiritualidade, dos sonhos, de um mundo que vai além daquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. E a energia desse mês tem muito a ver com a capacidade de conectar com informações e oportunidades que a gente normalmente não vê, que a gente não sente, que não é muito natural para a gente perceber, né? Ela pode ser extremamente intuitiva, é uma das qualidades desse mês, a gente tem a intuição mais aflorada, mas pode ser
Não muito sensível para quem não está prestando atenção nessas coisas, né? Tipo, intuição, para quê, né? Prestar atenção na intuição, é só a voz da sua alma falando com você. Então, se você não presta muita atenção ou não tem muito treino, talvez essas influências não sejam muito sensíveis a você. E o sol é a nossa energia de propósito, de inspiração, é a nossa capacidade de seguir esses desejos profundos, que a gente chama de inspiração, com estabilidade e foco. É diferente dessa inspiração que a gente acorda um dia e fala, eu quero muito fazer isso, mas no fim do dia já colocou 1000 empecilhos para fazer isso e já desencanou. O sol, ele é constante em seguir essas inspirações, né? Esses propósitos. Por isso, inclusive, a gente faz planejamento quando a energia solar está bem disponível, como hoje, que o Sol muda de signo, ou aos domingos, que são dias regidos pelo Sol, e é o dia que começa a nossa semana, e fazer planejamento associado com essa energia solar, por exemplo, planejar a sua semana aos domingos, ajuda a gente a planejar de acordo com o que realmente faz sentido para a gente e dá uma forcinha extra para a gente manter a estabilidade em cumprir o planejado. Porque essas são as características do Sol, né? Inspiração e estabilidade. E essa energia essa conexão com os nossos desejos profundos, com as nossas inspirações, está muito ligado ao que eu entendo de propósito, por propósito, né? Está muito conectado com esse conceito de propósito. Antes de eu entrar nesse assunto propriamente dito, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que tem um povo no Telegram falando que não conseguiu entrar, que não está conseguindo entrar. Aqui, deixa eu só ver o que acontece. Bom, acho que vão dar um jeito. É a Camila que está tentando, queria ajudar, mas tem 120 pessoas aqui que conseguiram, né? Então, acho que realmente talvez seja uma questão no computador dela. Ok. Essa energia do Sol, principalmente do Sol em Peixes, está muito conectado com o que eu entendo por propósito. E essa é uma palavra muito interessante atualmente, que traz um tanto de inquietação, eu imagino, porque as pessoas me procuram demais para descobrir qual é o meu propósito. É a pergunta que eu mais recebo. As pessoas me escrevem falando que estão perdidas e que precisam de um propósito. Quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, as pessoas falam que querem descobrir o próprio propósito. E por isso é uma das coisas que eu pesquiso demais, inclusive em estudos de diferentes perspectivas, né? Pela astrologia védica, por outras ciências védicas, mas também pelo ponto de vista de ferramentas da psicologia, pelas técnicas de coach e treinamentos e mentorias, e pela própria etimologia da palavra, que é por onde a gente vai começar. Então, propósito vem do latim proponere e significa colocar à frente ou expor à vista. O que me traz essa imagem de algo como prioridade, algo que precisa vir primeiro do que o resto. O que já de cara me parece muito mais simples do que eu vejo o povo falando sobre propósito por aí, né? Como essa grande missão da vida que vai resolver todos os seus sofrimentos e vai ajudar a humanidade e ainda vai te deixar rica e nada mais na vida vai te perturbar na hora que você souber o que é o seu propósito. E eu vejo muito propósito dentro desse contexto que para mim é bem confuso. E esse lugar de propósito, esse lugar gigante, que é a razão pela qual você encarnou, esse conceito ele existe sim dentro das ciências védicas. Krishna, inclusive, chama isso na Bhagavad Gita de adhikara,
que é a sua primeira razão, né? É para isso que você nasceu. E para todo mundo, esse motivo, esse propósito gigante, que é para isso que você nasceu, de acordo com a filosofia védica, é reconhecer que toda manifestação é una, tudo está conectado. E você e Deus são feitas da mesma, ou feitas, né? Talvez seja Deus, mas são feitas da mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, é tudo integrado. E esse é o único propósito gigantesco e que deve tomar essas proporções na nossa vida, né? A razão da encarnação é entender que você foi feita da mesma coisa que Deus e que está habitando esse corpo para experimentar uma vida humana. Pronto, é esse seu propósito. Beijo, tchau, né? Já podemos ir. Se é isso que você está procurando, uma razão para a sua existência, a razão da sua existência é entender da onde viemos, porque a gente está aqui, né? Essas grandes perguntas dos seres humanos. Mas é claro que tem a vida prática, tem muitos outros propósitos, e essa é a questão. São muitos, são múltiplos, são cíclicos, mudam com o decorrer do tempo. Então, antes de falar o que é propósito, esse mais prático do dia a dia, ou de repente a longo prazo, que você pode se conectar antes de se iluminar e descobrir que você é o campo da pura potencialidade cósmica, que é o verdadeiro propósito, segundo a astrologia védica, segundo as ciências védicas, eu vou falar um pouco sobre o que não é propósito, né? O que não faz sentido quando a gente está pensando em propósito. Então, uma das primeiras coisas que realmente eu vejo a palavra propósito sendo usada muito conectada a trabalho. E, por consequência, sempre me leva a esse contexto, ou vem dentro desse contexto, de que propósito é alguma coisa que vai te fazer ficar rica, é que vai te fazer acabar com todos os trabalhos. Você vai encontrar essa coisa que te preenche e que vai acabar com todos os seus problemas financeiros. Só que e se o que te inspira é cuidar de cachorros abandonados na rua, ou passar tempo com o seu neto, ou se juntar à Cruz Vermelha e os médicos sem fronteiras, isso não pode ser o seu propósito, né? Alguma coisa que não vai te ajudar a ganhar dinheiro, não vai fazer você ganhar dinheiro, nada disso dá dinheiro. E, no entanto, é muito fácil encontrar que as pessoas que fazem isso são muito arraigadas nos seus propósitos, né? Normalmente não abrem, normalmente são pessoas que abrem mão de ganhar dinheiro para fazer alguma coisa que preenche em um outro lugar, que não tem nada a ver com esse lugar que, né, que vem dentro desse vocabulário, que você precisa encontrar o seu propósito para acabar com os seus problemas financeiros, por exemplo. E eu não estou negando o dinheiro aqui, não, tá, gente? Mas é que talvez você tenha o seu propósito ligado a algo que te traga dinheiro, e talvez você não tenha o seu propósito a algo que esteja ligado a dinheiro. Então, uma coisa não exclui a outra, mas nem sempre elas coincidem. Então, talvez você tenha um propósito muito profundo, como algo que te dá muito prazer, por exemplo, uma expressão artística, e você faça outra coisa para ganhar dinheiro, né? E é muito bom que isso também não se transforme em uma aversão, mas vou falar já já mais sobre isso. Outro mito que eu encontro com muita frequência quando eu estou estudando ou estou ouvindo vocês falarem sobre propósito, é justamente esse de que propósito é essa única razão gigante da sua existência que vai permear todas as suas ações. Então, segundo a filosofia védica, a gente até tem essa coisa gigante para fazer, mas a todos os momentos da sua vida você tem oportunidades de realmente fazer as coisas de forma engajada, com atenção no momento presente,
para gerar um senso de propósito. Não é uma coisa que vai se abater sobre você como uma grande bênção. É colocar propósito em tudo que você faz todos os dias. Você pode ter todos os benefícios de ter propósito se entender que existem muitas formas que você pode dedicar a sua energia durante o dia que vai te conectar com os seus propósitos, inclusive esses propósitos também a longo prazo, né? Os propósitos maiores, como achar um trabalho que te dê retorno financeiro e satisfação, né? Isso é possível, de novo, não são excludentes, você não tem que servir à sociedade em um trabalho não remunerado para que isso seja o seu propósito. E, aliás, é um dos mitos que eu vou falar já já. Você pode, então, ter esses benefícios que existem muitos estudos que comprovam o quanto estar conectado com propósito, ter esse senso de propósito na sua vida é benéfico para você. Mas não necessariamente, mas são coisas pequenas no seu dia a dia que você precisa atribuir propósito a elas, né? Ter um trabalho que te dê retorno financeiro e que te deixe feliz, ter um corpo e uma mente saudável, ter relacionamentos nutritivos. Esses propósitos são construídos na forma que você se engaja com as suas atividades no dia a dia. Então, permear as suas atividades com os seus porquês, ter bastante clareza do que você deseja com todas as atividades do seu dia e se engajar verdadeiramente com essas atividades, é propósito, vai te dar esses benefícios. E, finalmente, esse mito que eu já citei e que, inclusive, eu já vi pesquisas que distorcem um pouco, né, meio enviesadas para dar esse resultado, de que propósito precisa ser algo que serve a um bem melhor e que, de preferência, não te beneficie individualmente. Eu não tenho dúvida de que fazer esse tipo de serviço, né, esse servir, que é altamente doador, vai te beneficiar e vai beneficiar o mundo. Mas isso também pode ser um dos mitos que rodeia o propósito. E eu vejo isso com muita frequência no mundo do yoga e das terapias, que parece que ganhar dinheiro atrapalha uma evolução de alguma forma. Então, se você quer realmente ser um yogi, você tem que não querer se beneficiar do seu trabalho. Isso, para mim, não faz muito sentido. E, obviamente, pensar no seu papel na sociedade, para que o mundo seja melhor, porque você está nele, é um desejo incrível. De novo, né? As coisas elas não são excludentes, não é? Ou você serve à sociedade, ou você se beneficia do trabalho que você tem. Mas, às vezes, o melhor que você pode fazer pelo mundo é estar em paz, é estar tranquila, porque a sua conta bancária te oferece segurança, é estar bem-humorada, porque você está dedicando o seu tempo a um hobby que você ama muito e que não tem um benefício óbvio e direto à sociedade. Mas só de você não xingar os outros no trânsito porque você está mais feliz, você já está beneficiando a sociedade, entende? E eu não estou falando, né? Às vezes a gente se confunde nesses conceitos, e eu não estou falando que isso tudo está errado, que você, né, tem que estar se beneficiando para sentir um senso de propósito. Aliás, eu não estou falando que você tem que nada, é isso que eu estou tentando explicar, e estou aqui me desdobrando em mil para tentar explicar. Mas, às vezes, eu entendo que as pessoas veem como pré-requisito para o seu propósito, numa linguagem meio comum, que acaba chegando a mim, que acaba circulando por aí em posts de Instagram, enfim. Parece que para o seu propósito ser legítimo, ele precisa de alguma coisa. E o propósito é seu, é você que sente o que te dá propósito, esse senso de propósito e engajamento.
Então, esse contexto que atualmente eu vejo essa palavra, que virou uma palavra que dá até preguiça de usar, né? Propósito. Eu pensei muitas vezes antes de falar que é sobre isso que eu ia falar hoje, porque me dá um pouco de preguiça também. Mas é tão importante, né? E as pessoas têm tanta demanda por isso que a gente, né? Eu achei que era benéfico clarear um pouco as coisas por aqui. Então, passando por esses principais equívocos que eu entendo que rodeiam a palavra propósito, eu vou começar falando um pouco, então, de como a gente pode começar a enxergar propósito, já que a gente, né, tirou algumas coisas da frente. E eu gosto de pensar, quando eu estou estruturando os meus propósitos, por exemplo, ou em cursos que eu faço, e quando eu estou estudando. Deixa eu acertar minha tela aqui, que parece que está meio bagunçado. Aí, agora sim. Se tiver alguma coisa de errado, agora eu não estou vendo vocês na minha tela para deixar a gravação direitinha aqui no Zoom. Inclusive, pessoal do Instagram, vou repetir pela última vez. Eu estou no Zoom e o link do Zoom está na minha bio, se você quiser vir acompanhar as apresentações e depois a gente conversa. Mas, pessoal do Zoom, se tiver alguma coisa errada na minha tela, na minha voz, por favor, abram o microfone e me contem, porque agora eu não estou vendo vocês na tela para deixar a gravação assim direito. Madu, tá tudo certo, parece. Obrigada, meu amor. Então, vamos lá. A gente pode começar pensando, organizando essa ideia de propósito em três tipos diferentes. Então, a gente tem esse propósito cósmico, né? Que é se conectar com o todo, entender, ter uma busca pelo autoconhecimento, dedicar a nossa energia e o nosso tempo para entender o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente está indo e como as coisas realmente funcionam. Então, vamos chamar esse do propósito gigante, né? De um propósito cósmico. Se conectar com o todo, entender que você é parte do todo e entender o seu funcionamento dentro desse contexto, qualquer que seja a sua crença ou a sua filosofia, né? Só escolhe a pesquisa algumas, escolhe uma, como for melhor para você, mas dedica um tempo a esse propósito, né? Ao entendimento das coisas em um âmbito maior, né? A sua conexão com o todo. Aí a gente tem os nossos propósitos a curto prazo, que é a organização da nossa rotina de uma forma que ela esteja alinhada com o que faz bem para a gente. A gente precisa encher o nosso dia com coisas que a gente ama na vida, porque é assim, é isso que é a nossa vida. É disso que a nossa vida é feita, das coisas com as quais a gente ocupa o nosso dia. E isso, obviamente, é mutável. Depende do dia, depende da sua idade, depende do período do mês, depende do período do ano, depende de como você se sente. Mas algumas coisas básicas, elas são necessárias para a manutenção da vida humana. E o melhor que você pode fazer por você é encontrar formas de engajar de fazer essas atividades que fazem parte da manutenção do seu corpo humano e da sua mente humana de um jeito conectado e engajado. Então, como ser humano, você precisa comer e dormir bem, se movimentar, ter bons relacionamentos e ter uma fonte de recursos, né, na vida atual. Então, ficar brigando com a realidade, tipo, ai, que saco que eu tenho que ir para a academia hoje, não vai te ajudar em nada. Você, obviamente, pode encontrar outras formas de movimentar o seu corpo, se você não gosta da academia. Mas se você não movimentar o seu corpo, isso tem uma consequência inevitável. Faz parte da lei do karma, que é cósmica, é universal e você não consegue escapar dela. Não dá para fugir. Sem movimento, sem boa alimentação, bom sono, o seu corpo vai estragar mais rápido, você vai ficar doente e vai morrer antes. É simples assim. E isso acontece inevitavelmente.
Então, será que vale a pena você deixar a sua mente ficar reclamando do que tem que ser feito? Tipo, ah, tudo bem, eu só comer chocolate, churrasco, pizza e cerveja na frente da TV. Todo mundo tem pressão alta e infarta por causa disso, mas isso não vai acontecer comigo. Não faz nenhum sentido esse raciocínio, né? Vale a pena você parar de tempos em tempos e revisitar as suas escolhas para garantir a manutenção do seu corpo e da sua mente. Ou esteja consciente do preço que você paga por não fazer isso. Esses propósitos do dia a dia, de curto prazo, devem dar sustentação a um propósito maior, um propósito a longo prazo. Ou a médio prazo, né? Que fica entre um almoço mais saudável e a sua iluminação espiritual, que é esse objetivo, esse propósito cósmico que eu comecei falando. E esses propósitos de curto prazo, também acabei falando mais do corpo, mas esses propósitos de curto prazo, eles também envolvem as suas atividades, para a grande maioria de nós seres humanos, né, que não nasceram herdeiros ou completamente abnegados de bens materiais, para grande parte dos seres humanos, esses propósitos de curto prazo envolvem atividades que garantem os seus recursos, né, que garantem a sua alimentação, a sua casa, as suas roupas, a sua materialidade básica. E também ficar maravilhoso, e eu falo isso por experiência própria, é absolutamente maravilhoso você exercer uma atividade que te dê um retorno financeiro, né, ou material, porque vai que você é agricultor e esse é o retorno que você tem da sua atividade, é colher os seus próprios alimentos, mas para grande parte dos seres humanos, né, mais comuns também é retorno financeiro. É muito desejável que isso esteja absolutamente alinhado com as suas crenças, com o que te traz satisfação. No entanto, também é algo que você precisa fazer para a manutenção da sua vida. Então, se nesse momento não está alinhado, coloca esse alinhamento de repente em um propósito de médio e longo prazo, se planeja para fazer uma transição, mas também não fica brigando com a vida todos os dias, reclamando que é isso que você está fazendo, né? Se você ainda nem sabe qual é a outra coisa que você vai fazer, é um desfavor que você faz, porque você precisa disso. Então, é a mente que está falando isso, né? De forma geral. Eu nunca, aqui, quando eu estou falando assim com um grupo, gente, eu nunca estou falando de casos muito extremos, assim, né? De pessoas que são obrigadas, por exemplo, numa situação análoga à escravidão. Eu jamais estou falando de coisas desse tipo. Estou falando da nossa vida mais normal aqui, de quando você pode fazer escolhas, quando você tem decepções com as suas atividades, né? Com casos extremos, a gente tem que ser muito mais cuidadosos e ter muito mais compaixão para falar sobre isso. Eu não falaria isso aqui num grupo aberto. Então, responsabilidades, né, gente? E a nossa mente pode ser treinada para fazer com que as nossas responsabilidades inevitáveis da vida sejam mais leves. É um treinamento também. E daí qualquer transformação que você queira fazer maior na sua vida, como por exemplo, ter uma fonte de renda com uma atividade que seja mais alinhada com as suas crenças ou com o que te dá prazer, isso você pode colocar nesses propósitos um pouco mais a longo prazo. E o que nutre demais esses propósitos a longo prazo são os seus porquês. Por que você vai levantar da cama? Por que você vai se esforçar e colocar a sua energia para construir alguma coisa? Por exemplo, no meu caso, um desses grandes propósitos é estudar e espalhar a astrologia védica, porque eu me sinto muito útil fazendo isso, e porque é um trabalho que traz segurança para minha família, que me deixa segura em vários níveis, né? No nível financeiro, me deixa segura porque eu sinto que eu tenho um papel, que eu consigo ser prestativa e recebo reconhecimentos de diversas formas a partir disso.
Então, esse é o meu porquê, né? É porque eu sou completamente apaixonada por isso e porque eu quero sim o retorno que isso me traz. É por isso que eu acordo às 5 horas da manhã para estudar. Não é porque eu salto da cama e tô com muita energia e não consigo nem dormir de tanta vontade de estudar. É um esforço, mas tem um motivo. E esse motivo é, né, esses porquês claros na nossa cabeça estão um pouco mais conectados com essa, esses propósitos a longo prazo, né? Por que que eu vou parar de comer pão todo dia? É uma das coisas que eu estou fazendo. Por que que eu vou parar de comer pão todos os dias? Porque o pão estava me fazendo mal em exames, né? Cientificamente comprovado, minha gente. Eu vou ficar brigando com essa realidade. Eu amo pão, eu faço pão, eu sou apaixonada por fermentação natural. Eu vou ficar de mimimi porque eu não posso comer pão? Não, eu quero viver bem. Para mim é mais importante. Esse é o porquê. E é louco, porque isso, quando a gente tem os porquês bem claros, isso faz um shift na nossa mente, que é igual criança quando sente que não, né? A nossa mente é muito uma criança mimada. Eu vejo meu filho, por exemplo, ele tem um tempo de tela na vida dele, né? Ele tem um tempo de tela. Quando eu me esqueço desse tempo, ou quando eu estou ocupada e deixo ele mesmo na tela, no dia seguinte ele já começa, já tem 15 minutos a mais de choradeira porque ele quer mais tela. Na hora que eu sou firme e falo, não, é isso que você tem, vira as costas e acabou, acaba o mimimi. A nossa mente é exatamente da mesma forma, né? E é isso que deixa a gente mais leve, é entender os porquês. E daí a gente segue impecável no nosso processo. A gente não fica vacilando por aí, né? Se você sabe o que você quer, impecabilidade. E como foi que eu encontrei esse propósito, né? Esse meu propósito da astrologia védica? Me dando tempo para experimentar coisas. Eu estou falando de um propósito de trabalho e eu não quero ser tão clichê, eu não estou falando só de trabalho, tá, gente? É isso que foi a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar. Mas como eu encontrei esse meu propósito, isso que me nutre tanto, foi experimentando várias coisas diferentes e sentando todos os dias e ficando em silêncio, dando atenção e sentido para tudo que acontece na minha vida. Eu me esforço muito para ter presença, para ter atenção em tudo que eu faço. Eu me esforço demais para estar conectada com o que eu sinto durante as situações do meu dia, usar toda essa experiência da vida humana para aprender alguma coisa e para ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor, gente, para mim, em primeiro lugar, significa sofrer menos. Porque quando eu não me preocupava em ser uma pessoa melhor, eu sofria demais, demais. Eu ficava correndo atrás do meu rabo e tinha uma inquietação constante. Eu ainda corro atrás do meu rabo e eu ainda sou inquieta. No entanto, eu diminui consideravelmente o meu sofrimento. E é assim que eu tenho clareza de para onde os caminhos estão fluindo também, porque eu tenho muita preguiça de remar contra a maré, contra essas marés cósmicas. Eu realmente não tenho nenhum interesse em impor o meu desejo ao desejo do cosmos, né? Eu presto muita atenção para entender para onde as coisas estão fluindo na minha vida, o que eu tenho para aprender nesse momento. E se eu não prestar muita atenção, isso acontece o tempo todo. O tempo todo eu corro o risco de querer que a realidade seja diferente agora, de reclamar de como as coisas são agora. E eu não quero que seja assim. É, eu não quero ficar lutando contra o que já é. Eu posso fazer diferente para que no futuro eu possa imediatamente mudar a minha ação, mudar a minha atitude, construir novos padrões para que o futuro seja diferente. Mas ficar resmungando pela vida, falando que não queria que o meu trabalho fosse esse, eu não queria que o meu relacionamento fosse assim, eu queria muito, não queria morar nessa cidade. Passar o dia assim, insatisfeita, e seguir fazendo a mesma coisa sem mudar nada, é o que faz a gente tomar tropeços muito grandes na vida. Não estou livre disso, gente. Isso conte, né? Não,
Vou repetir algumas vezes que eu não estou me colocando em um lugar onde isso não acontece, porque sim, isso acontece. Eu estou comparando eu comigo mesma, porque antes de meditar todos os dias, de estudar técnicas de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, eu era muito pior, eu ficava muito, eu resmungava muito mais sobre a vida e achava que era injusto os resultados que eu mesmo estava produzindo. Então, é muita confusão mental, né? E quando a gente fica nesse lugar, onde a gente reclama da realidade e não faz nada para mudar, ou porque não entende, ou porque tem preguiça, ou porque não sabe o que fazer, ou porque não quer, não estou questionando os seus motivos, a gente é isso que faz, né, desse ponto de vista da astrologia védica, a gente levar uns tombos muito grandes. Sabe esses momentos da vida que o chão desaparece do nosso pé, que parece que o universo está puxando o tapete? É isso que os eclipses fazem, por exemplo. Quando você não sabe exatamente o que você quer e o que você gosta na vida, e porque não sabe, não se sente completa, né? Se você não sabe o que você. Talvez você goste, se você parar para pensar, talvez você goste do que você está fazendo e do que você tem nessa vida. Mas se você não sabe, esse sentimento de insatisfação, ele pode ser constante e uma insatisfação com o que você tem hoje. E quando você fica nessa vibe de insatisfação, o eclipse chega e fala: então tá, então toma a sua demissão e vai aí entender o que você quer da sua vida. Ou fica aí sozinha, acaba o seu relacionamento para encontrar alguém que realmente te faça feliz, já que você está insatisfeita nesse momento. Só que aí, se você está confusa, isso é terrível, porque além de não saber o que você quer, você fica sem o que você já tem. Dá para entender as questões? Apareceram fogos de artifício agora no Instagram, que engraçado. Então, a primeira questão, inclusive para se preparar para essa temporada de eclipse, é o que você quer da sua vida, né? Essa é a primeira pergunta para começar a pensar e a se conectar com os seus propósitos. Porque os nossos desejos mais sinceros, esse que a gente chama, por exemplo, de inspiração ou de propósito, eles estão muito conectados com esse desejo da alma, representado pelo Sol na astrologia. Só que hoje em dia a gente é estimulado a desejar tudo o tempo todo. Então, para responder essa pergunta, o que você quer da vida, você precisa de novo dedicar tempo e treino, parar para pensar sobre isso e fazer o que te faz bem, fazer o que te alinha com esses seus desejos. Então, é sobre isso que a gente vai escrever um pouquinho agora. Só para dar uma checada no tempo, a gente ainda tem uns 15, a gente vai meditar agora uns 5 minutinhos e ainda temos uns 15 minutinhos de. A gente vai meditar uns 5 minutinhos e tem uns 10 minutinhos de escrita, né? De exercício. Então, a gente vai, antes de escrever um pouquinho sobre essas. Desculpa, me perdi, estava tentando achar os comentários aqui. Então, antes de escrever um pouquinho sobre isso, exercitar, né, e se conectar um pouco com os desejos, a gente vai meditar um pouquinho para que esse exercício seja extremamente útil e conectado, ok? Então, agora eu vou voltar vocês aqui para minha tela. E eu realmente te sugiro que você não deixe para fazer isso depois, né? Aproveita a oportunidade, você já está aqui mesmo, ouvindo essa louca astróloga falar um monte de coisa que, sei lá, se faz sentido ou não. Então, aproveita para se aquietar um pouquinho e fazer o exercício. Já estamos na chuva, né, gente? Vamos lá. Então, a gente vai começar com a nossa postura, que é onde a gente sempre começa as nossas práticas de meditação. Eu te sugiro que você primeiro se coloca confortável. Se você já tem uma prática de meditação constante, você já sabe, né? O seu corpo já sabe onde ele tem que chegar.
Vamos fazer um ciclo de respiração juntas, então. Solta o ar, inspira, enche completamente os seus pulmões. Expira, relaxa os ombros, solta o ar pela boca. Quem sabe sai um suspiro junto com essa expiração. Ah, de novo. Inspira, expirar. Se você precisar de alguns ciclos a mais de respiração assim, mais intensos para aterrar, faça isso. Ou senão você pode deixar a sua respiração mais tranquila. Traz a sua atenção um pouco para o seu corpo. Percebe a sua base, o seu quadril e as suas pernas que te dão sustentação. Sente o contato mesmo, não faz nada no automático. Percebe qual parte do seu corpo está tocando o quê? Talvez o chão mais firme, talvez uma cadeira ou a sua cama mais fofa. Percebe se isso está dando conforto para sua coluna, como está a sua lombar. Agora é uma boa hora para você fazer ajustes que vão meio que fazer você começar tudo de novo, então levantar o quadril ou cruzar as pernas de uma forma mais confortável. E a partir dessa base firme, você pode crescer, como se tivesse um fiozinho puxando o topo da sua cabeça na direção do teto. Percebe a sua coluna alongada. Ela não está reta, ela está confortável e espaçosa. Só que deixa os seus ombros lá embaixo. Relaxa os ombros e deixa eles pesados bem longe das orelhas. E agora eu vou te sugerir trazer o seu queixo um pouquinho mais para baixo para alongar também a parte de trás da sua nuca. Percebe se isso te traz mais conforto nos ombros, inclusive. Na próxima respiração, relaxa o rosto. Um leve sorriso é sempre bem-vindo. Deixa as pálpebras relaxadas sobre os olhos. A testa solta e relaxada. Como se o seu couro cabeludo fosse escorregando pelo seu crânio, derretendo. Relaxa o rosto. Percebe se seu corpo precisa mais de você, precisa de alguma ajuda. E agora que ele está bem, deixa ele quieto. Se compromete a não se mexer mais. São 5 minutos, gente. E traz a sua atenção para a respiração. É essa ação que está com a gente o dia inteiro. Só que a gente nunca presta atenção nisso. A não sei quando tem algum problema, que falta o ar. Percebe o ar entrando e saindo e faz isso com consciência. Mantenha a sua mente interessada no ar entrando e no ar saindo. Percebe também o movimento que isso faz no seu peito.
com certeza absoluta, você vai focar em outra coisa que não é a sua respiração, já já, se não já. E a única coisa que você pode fazer nesse momento é perceber isso, se dar conta e voltar para a sua respiração. E isso é meditação, não é não pensar, é só exercitar a atenção de para onde a sua mente está te levando. E tentar não seguir o fio desse pensamento. Tentar perceber esse pensamento antes que ele se transforme em emoções, antes de você estar muito engajada. Deixa eles passarem, igual o sol faz com as nuvens durante o dia. Ele está lá, pouco importa o que mais acontece no céu, porque ele está sempre lá. E essa é a sua observação. Mantém a observação e deixa o resto ir passando. E seguindo esse exercício, mantendo essa prática de perceber para onde a sua mente está te levando e trazer ela de volta, eu vou colocar um mantra muito lindo para o sol, de 3 minutos. É o tempo que vai durar o resto da nossa meditação. Aproveita.
Devagar, sem fazer movimentos desnecessários. Eu sugiro que você pegue o seu caderno para fazer os nossos exercícios de escrita, que eu entendo que são algumas perguntas que podem ajudar demais a gente a se conectar com propósito, né? Começando por entender o que é que a gente quer. Eu só quero lembrar antes que a gente falei isso algumas vezes agora durante a nossa conversa, mas a gente é muito multidimensional, né? A gente precisa de equilíbrio entre cuidados pessoais, trabalhos, relacionamentos, para dizer o mínimo, né? Tem mais um monte de coisa, por isso que a gente tem 12 casas astrológicas no mapa. Mas você precisa cuidar pelo menos desses três pontos da vida, né? Então, não deixa sua mente ficar presa nas respostas, focando só em uma área da vida, porque em algum momento isso também vai ser um desequilíbrio, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar algum tempinho para vocês responderem, mas é um exercício mais dinâmico e objetivo. A primeira coisa que eu te sugiro parar um pouquinho para pensar é: quais foram as últimas coisas que você quis de verdade? Sabe essa coisa que te tirou do centro num lugar de empolgação e de um desejo que te consome? Para mim, atualmente, só para compartilhar a minha experiência, o que eu tenho trabalhado e tenho esse desejo profundo atualmente é de ter mais calma e ser um pouco mais passiva, para respeitar o tempo das coisas, das pessoas, e para parar de ficar empurrando o universo. Para você pode ser rotinas melhores, uma alimentação mais equilibrada, um trabalho com mais propósito. Mas qual foi a última coisa que você mais recente, né? Não a última, outras virão. Mas qual foi essa coisa mais recente que você realmente desejou ou deseja com força? Vou dar alguns minutinhos para você escrever. Não deve ser muito difícil de lembrar, né? Deve ser algo que realmente te chamou a atenção nos últimos tempos, então você deve ser capaz. Eu vou passar para a próxima pergunta, e se você já está acostumado com o exercício de escrita, você provavelmente precisa de mais tempo para escrever, porque vai ficando inspirador, e é aí que a gente consegue acessar esse lugar, né? É com o tempo. Mas vai ficar gravado, a live está sendo gravada e eu vou compartilhar para você voltar para essas perguntas. O que é que enche o seu coração, né? O que você tem feito ultimamente que reflete essa satisfação que você carrega no coração? E principalmente, você tem feito o que reflete uma satisfação do seu coração? Tipo, as pessoas à sua volta entendem, têm clareza o que é que te traz satisfação ou você precisa explicar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de acreditar que quem me conhece minimamente sabe que o que eu amo é ensinar a astrologia védica como uma forma de autodesenvolvimento, né? Eu sou visivelmente emocionada com isso, emocionada real, assim, não só de empolgação, mas de chorar em entender como funciona os mapas divisionais, por exemplo. Essa semana eu dei aula de Navamsha, eu quase chorei com o mapa divisional. Então, o que é que você faz, o que é que você tem feito que reflete isso que para você guarda no coração?
E a próxima. Quais são os hábitos que te dão suporte? Vou explicar um pouquinho essa. O que eu quero é que você escreva o seguinte: se você não tivesse nenhum limite de tempo, de vontade, de organização, nenhum limite, qual é o hábito ou quais são os hábitos que você colocaria na sua vida a partir de já, ou a partir de amanhã, que está meio tarde para ter hábitos novos, mas qual seria o hábito que você colocaria na sua agenda imediatamente, se você não tivesse todos os motivos que você tem para não estar fazendo isso ainda? Para mim, atualmente, é uma prática mais constante de yoga. Eu comecei hoje de novo, estou com esperança de que agora eu não paro mais, mas eu sempre paro, né? Então, é isso. Atualmente, esse é o hábito que eu colocaria já. Ok, próxima questão. Quais são as suas dores ou frequentes ou mais recentes? Então, o que é que tem te feito sofrer ou te fez sofrer em um passado mais recente? E, principalmente, o que é que elas podem te ensinar? A dor é sempre uma professora, né? A gente aprende isso no yoga, principalmente. É mais fácil fazer isso com a dor física, porque ela sempre está mostrando para a gente um jeito melhor de fazer as coisas, mas as dores emocionais, as dores mentais também funcionam da mesma forma. E a minha inquietação, não consigo chamar de uma dor, porque não é assim tão dramático, mas a minha inquietação mais recente é essa falta de passividade para esperar as coisas que estão para acontecer, porque eu estou sempre fazendo a próxima coisa, inventando o que fazer, eu sou bem destreinada em receber nas mais diversas formas. E antes disso também eu estava me sentindo muito insegura, e com medo de não ter capacidade de sustentar as coisas que eu desejo. Tem algumas dores, mas acho que essas são as mais marcantes nesse momento. E elas me ensinam justamente isso, né? Eu tenho feito esforços diários de parar um pouco e receber, assim, receber nem que seja informações do entorno. Parece que eu estou pasmando, assim, eu abro a janela e fico pasmando olhando para as para as árvores, mas na verdade eu tô tentando realmente perceber e receber, né, mais o que fazer. E eu também me organizei para me sentir mais segura. Isso, agir sempre me deixa mais segura, então a minha insegurança também deu uma aquietada. Aí, uma pergunta que pode ser gigante, mas também pode ser bem simples, que é esse horizonte, né? O que você visualiza no seu futuro? Então, quando você para pensar em você daqui a 3 anos, e se você nunca fez isso, eu realmente te recomendo que você faça, just for the fun of it, né? Nem que seja só para se divertir, mas realmente é uma pergunta muito útil da gente fazer de tempos em tempos. Onde é que você se vê, onde você quer estar daqui a 3 anos? E eu falei 3 anos, mas pode ser um tempo, porque, gente, infelizmente, são poucas as coisas que a gente faz hoje e colhe o resultado amanhã, infelizmente. E isso é o que eu mais vejo e provavelmente também o que eu mais faço, né? Essa expectativa de que eu vou mudar hoje alguma coisa na minha vida e amanhã eu já desisto de continuar fazendo porque não tem resultado. Óbvio que não tem resultado. É, Então, quando você para, você pode fazer esse exercício, né, como realmente uma meditação criativa e visualizar você daqui a 3 anos, como, por exemplo, um dia seu daqui a 3 anos, com uma riqueza de detalhes muito grande. É um exercício que eu adoro fazer.
Mas pode ser alguma coisa mais simples, se você nesse momento está se sentindo meio perdida, né? Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa ter tudo resolvido nesse momento. Mas saber uma coisa que você quer no seu futuro, né? Também é necessário. Eu quero ter mais uma casa aqui no meu terreno. E eu quero ter mais um imóvel. É assim que eu me vejo no futuro. Não sei se daqui a 3 anos, mas esses são os meus desejos para o futuro. E agora, uma pergunta muito importante que é: quais são as rotinas que te trazem felicidade? Sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, só o que te faz genuinamente feliz, sem nenhum resultado, a não ser fazer aquilo por fazer aquilo. Para mim é ficar com os meus filhos e com o meu marido. Trabalhar também, mas é isso. Eu não consigo tirar o trabalho da minha equação, porque são 9 horas da noite, eu estou acordada desde as 5 da manhã e eu estou muito empolgada e muito feliz aqui de estar aqui com vocês me escutando. Mas realmente ficar com os meus filhos, passar tempo fazendo qualquer coisa, só vendo eles existirem, é o que me traz essa felicidade genuína. Pessoal do Instagram, estão todas as Tá todo mundo no Zoom, o link tá na bio, as perguntas estão na tela, então vem para cá porque eu vou acabar a sessão aqui no Instagram, tá bom? O link do Zoom tá na bio, pode entrar, as perguntas estão aqui na minha tela. Beijo, até já. Então, talvez algumas coisas sobre isso, né? Várias coisas sobre isso. Mas a primeira é que essas respostas, elas obviamente são mutáveis, né? De novo, a gente não está falando que você precisa descobrir essa uma coisa que você tem que fazer para o resto da sua vida. É muito grande isso, e são poucas as pessoas que têm essa resposta. Agora, se você não consegue responder nenhuma coisinha para alguma dessas perguntas, talvez você esteja precisando de mais tempo para pensar sobre isso, né? Talvez você esteja precisando se dar tempo para clarear um pouco essas questões. São questões importantes, porque senão a gente, né, sem ter o mínimo de clareza do que é que você quer, do que é que te causa dor, do que é que você pode resolver e ser melhor, a gente fica só andando de um lado para o outro pela vida, apagando fogo, né? Lidando com necessidades imediatas, sem efetivamente conseguir construir alguma coisa que seja significativa para a gente. Então, o exercício diário eu recomendaria, para mim é diário, de parar e pensar sobre essas questões é o que te conecta com propósito, né? É dedicar tempo a pensar sobre essas questões. Porque se você fala, eu não sei o que eu quero, e eu te pergunto, tá, quanto tempo por dia você passa tentando descobrir o que você quer? E você não passa nenhum tempo? Como que a ação vai gerar um resultado se a ação nem existe, né? Então, não existe uma pergunta certa, não existe uma resposta certa ou uma resposta errada para esse tipo de pergunta. Não existe um propósito certo ou um propósito errado para a vida de ninguém. O que me parece difícil, também não é errado, você faz o que você quiser, mas o que me parece difícil é você não dedicar seu tempo a essas questões. São questões que constroem a nossa vida, e é isso que traz os nossos propósitos. E talvez o que você enxergue agora das suas respostas são só um monte de itens sem relação necessária um com o outro, mas tudo isso são fatores muito importantes para você permear o seu dia que vão te ajudar a escolher melhor como você usa o seu tempo. E quando você sente que você está usando o seu tempo com coisas úteis,
para você, né, pode ser para, né, mas coisas que você considera úteis e satisfatórias, na hora que você dedica o seu tempo para coisas que você enxerga que está te levando para um caminho que você quer sim percorrer, né, que te faz andar nesse caminho, não é que está levando, porque já é o que é. Você engaja com o que você está fazendo, e é isso que é propósito. É um senso de engajamento, é presença naquilo que você está fazendo. É aquele negócio que você começa a fazer e você perde noção de tempo. Os meus alunos sabem bem o que é isso. Tem aula que dura 3 horas. É isso, é disso. É engajamento, né? É presença. E esse tipo de exercício, essas também não são as perguntas definitivas para você entender o que é o seu propósito, mas esse tipo de prática, né, esse estímulo de diálogo interno sobre esse assunto é o que traz senso de propósito para a nossa vida. Para mim, é a única chance que eu tenho é passar um tempo pensando sobre isso, né? É o único tipo de conexão que eu posso ter. Então, eu espero que sejam questões úteis. Vou deixar um pouquinho mais aqui a tela, porque eu vi que tem gente entrando agora. Vou pensar como é que eu vou disponibilizar esse material para vocês, porque acho que eu vou disponibilizar para os alunos no Chandra, né? Então, eu escrevo nos grupos como a gente vai fazer isso. E eu estou às ordens para ouvir dúvidas, se vocês tiverem. E antes das dúvidas, eu só quero lembrar que no fim de semana do dia 23 e do dia 24, então sem ser esse fim de semana, o próximo, eu vou fazer um retiro astrológico gratuito, totalmente voltado para você se preparar para essa energia tão incrível dos eclipses que estão chegando, né? Dia 25 já tem um, então dia 23 e 24 a gente faz essas práticas. Então, se você ainda não se inscreveu, a programação está imperdível. Tem meditação, tem yoga, tem teoria sobre eclipses e astrologia. E tem muitos, muitos exercícios como esse que a gente acabou de fazer para a gente colocar foco no que realmente importa nesse momento, que são os seus próximos passos. Depois dessa programação do dia 23 e do dia 24, para os inscritos, eu ainda vou te acompanhar durante toda a temporada de eclipse, que é até o dia 8 de abril, né? São 2 semanas, com meditações diárias, práticas durante o eclipse, planejamento para os seus próximos passos. Eu vou deixar o link aqui no chat, se você ainda. Acho que todo mundo que está aqui no Zoom já se inscreveu, mas para quem ainda não se inscreveu. O link está no chat, para quem está assistindo a gravação depois, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E é isso que eu tinha preparado para hoje, gente. Eu espero que tenha sido útil. Se você precisa ir embora, muito obrigada pela atenção e pela presença. Se você tiver dúvidas, eu estou completamente às ordens para respondê-las. Oi, Catiane, que bom te ver. Oi, que saudade, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Viajando um pouco, agora eu pretendo dar uma parada e retomar os estudos até, inclusive, né? Que bom. Só uma dúvida nesse eclipse que vai acontecer de madrugada. Não é indicado dormir, né? Durante o Não, eclipse. estava dormindo. Que mantra que a gente faz para não dormir? Pois é. Eu durmo, tá? Eu não fico acordada o eclipse. Eu já fiquei acordada eclipses inteiros, mas não preciso, não pretendo acordar às 2 da manhã e ficar acordada o resto da vida inteira do eclipse. O que eu escolho fazer é acordar para o auge do eclipse, que acontece às 4h12 da manhã, se eu não me engano. Deixa eu ver se a informação está correta. O ponto máximo do eclipse é às 4h12 da manhã. Então, eu escolho estar acordada no pico do eclipse e vou conduzir meditação para todo mundo. Não achei de bom tom conduzir meditação às 4 da manhã, então eu prorroguei um pouco para 5h30, que ainda é durante o eclipse. Então,
Agora, como você vai se manter acordada sem café, né? Porque não é recomendado dormir, mas também não é recomendado ingerir nada. Então, como você vai ficar acordada sem café? Não sei. Na força. Não, foi sensacional. Essa opção de acordar no pico já foi sensacional. É uma opção minha, tá? Não é o que é recomendado pelos Shastras, não. Mas tem o perfeito e tem o possível, né? A gente vai fazer o possível. Justamente. Às Exato. 4h12, pra mim tá super possível agora, ficar Pra mim acordada. também. É Não, acho que não vai ser o quase possível. cotidiano. Obrigada. Eu que agradeço. Mais dúvidas, minha gente? Então é isso. Eu agradeço demais o tempo e a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil o exercício. E a gente se vê semana que vem. Não lembro qual é a próxima coisa que tem marcado, porque eu já falei muito hoje, mas eu aviso vocês no Instagram, nos grupos, eu vou avisando, tá bom? E o retiro é legal vocês terem bem na agenda, né? 23 e 24, sábado e domingo, sem ser esse o próximo. É gratuito, então pode chamar todo mundo, mesmo quem não sabe nada de astrologia, chama o povo. Obrigada, minha gente. Boa noite. Bozinha, vou te ligar, tô com Beijo, meu saudade. amor. Até mais. Beijo, até já. Obrigada. Tchau, minha Arrasou. gente. Boa noite.